Glórias a Deus. Amém? A paz, um abraço a todos os irmãos e amigos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, tá? Peço gentilmente. Nosso tema hoje é Sodoma e Gomorra. Tomamos como base o livro do Gênesis, capítulos 18 e 19. O que levou Deus a punir Sodoma e Gomorra de uma forma tão severa, fazendo chover fogo e enxofre do céu? Duas cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas pelo juízo de Deus, destruídas por causa da terrível depravação que praticavam os seus habitantes. São lembrados na Bíblia pela forma com que transgrediam a lei de Deus, ou seja, eles não obedeciam, não davam respeito e atenção à lei de Deus, à palavra de Deus. Em conexão com a história da destruição das cidades, o texto fala como o Senhor concede livramento a Ló, o sobrinho de Abraão, com toda a sua família. De acordo com a Bíblia, o escritor do Gênesis, com exceção de Zoar, as demais cidades daquela campina foram atingidas pelo juízo divino. Está lá relatado em Gênesis capítulo 19, 25, e Judas, versículo 7. Então veja que Deus preserva a família de Ló, toda a sua família, Ló sendo sobrinho do patriarca Abraão, e também poupou a cidade de Zoar, onde mais tarde Ló, foi aquela cidade que Ló intercedeu, e foi salva da destruição, conforme Gênesis 19, 20. Então Ló intercedeu por Zoar e ela foi poupada da destruição, conforme está aí no livro do Gênesis, capítulo 19, no versículo 20 ao 23. E após fugir de Sodoma, Ló se hospedou provisoriamente ali. Viu que interessante? Então, assim que ele fugiu para ser orientado pelos anjos, por Deus, ele ficou provisoriamente ali, tá certo? A destruição das cidades se deu por meio de fogo que desceu do céu. Veja que julgamento terrível, desce fogo do céu. O fogo é algo apavorante, é algo terrível. Então desceu fogo do céu. Então a Bíblia diz lá no Gênesis 19, 24, que o Senhor nosso Deus, ele fez chover fogo e enxofre do céu. Então o juízo divino terrível, muito pesado, adiante do pecado muito grande, um pecado pesado, um pecado de depravação, coisa que Deus abomina, terrível, grandemente. Então a destruição foi tão grande que toda a planície, toda a planície daquela região foi atingida, consumindo todos os habitantes, não só os habitantes, como também a vegetação. Então os pecados de Sodoma e Gomorra certamente foram muitos, muitos pecados. Então vocês vejam que na visita de dois anjos do Senhor a Ló, percebe-se o quão perverso era aquele povo. Eles assediaram os anjos de Deus. Misericórdia, irmãos. Então, nem convém falar, naquela visita dos dois anjos, já deu para ter uma visão ampla da perversidade daquele povo, da maldade sedenta pelo pecado. No capítulo 19, havia ali dois erros terríveis naquele povo ali, Sodoma e Gomorra, Primeiro, os habitantes violavam, os convidados e estrangeiros que passavam ali. Eles violavam quem passasse por naquela região, E segundo, o segundo erro terrível deles era a imoralidade, A imoralidade havia tomado conta de todos ali. Olha, a terra estava contaminada, estava pisteada de pecado, Sobretudo o desvio, o desejo sexual,
conforme está lá em Romanos 1:27, Deus abomina essas coisas, né? Então, sobretudo, o desejo sexual tinha tinha envolvido todos ali, tá? De todos os gêneros, idade, e Deus aquilo muito irritou o Senhor, e o Senhor não viu outro meio de entrar com o seu juízo direto, foi um julgamento direto de Deus, tá? Foi Deus que julgou. Deus avisa Abraão, tira seu sobrinho Ló, e o próprio Deus intervém de forma direta. Então, a gente tem conhecimento de registros antigos que falam da crueldade com que aqueles habitantes ali, né, daquelas duas cidades, tratavam seus viajantes. Então, tudo aquilo, todo aquele maltratamento, esse pecado, depravação sexual, essa forma ruim com que eles tratavam as pessoas, tudo isso era contemplado por Deus. E Deus não aceitou aquilo. Deus não aceita injustiça. Deus não aceita trapaça, maldade. Deus entrou com juízo. Judas 1,7 diz que se entregaram à imoralidade, se entregaram às relações sexuais antinaturais. Meu Deus do céu, que coisa terrível, irmão. Lastimável, lamentável isso. Judas deixa claro que o juízo de Sodoma e Gomorra e as demais cidades, ela não se esgotou apenas na destinação histórica ocorrida naquela área, né? Então não foi só ali. O escritor do Judas diz que seus habitantes estão sob o castigo do fogo eterno, né? Então, pecado triste, condenados ao fogo eterno. Outras referências bíblicas, nós vemos aqui acerca de Sodoma e Gomorra. Isaías 1,10 diz que havia ali opressão social, né? Uma opressão social. Jeremias 23,14 fala de adultério. Olha que coisa terrível que havia em Sodoma e Gomorra: adultério, mentira e proteção a criminosos. Era coisa, né? Não dá nem para explicar isso, nem para relatar, né? Então, essas coisas, muito adultério, Deus não permite isso. Mentira é do diabo, né? Combinar com coisa errada de criminosos. Ezequiel 16:49 diz que muita soberba, complacência e falta de piedade, né? Então, as cidades de Sodoma e Gomorra se unem a mais um triste exemplo, né? Um triste exemplo para nós nos nossos dias atuais, de como o homem, longe de Deus, é mau e perverso, né? Quanto mais o homem ele rejeita o Senhor, ele fica de engano na casa do Senhor, ele não quer um compromisso com Deus, ele se torna uma pessoa má, ele se torna uma pessoa perversa e sozinha. Ele pode estar cercado de pessoas, mas ele está literalmente sozinho por si mesmo, né? E sozinho por si mesmo, o homem é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus. Ele não está em comunhão, ele não vai fazer nada que agrada a Deus, ele não vai fazer o que obedece a Deus, né? Então, sem a justiça de Cristo, vem o juízo divino para os que desobedecem, assim como foi para as duas cidades, tá? Então, sem a justiça divina, sem obedecer a Deus, continuando mal, continuando perverso, fazendo maldade, então vem o juízo divino de Deus para essas pessoas, para todos que desobedecem, assim como foi para essas duas cidades. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas, de todos os nossos entes queridos, para que venham refletir e mudar de vida, para não cair no juízo divino naquele grande dia. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa aplicar essa palavra, essa pequena reflexão, essa curta reflexão sobre Sodoma e Gomorra, e que você fique na paz. Se inscreva em nosso canal, te peço gentilmente, vá lá, dê um joinha e até nosso próximo vídeo.